pessoal. Então, dando continuidade ao curso de probabilidade, tópico de vetores aleatórios ou variáveis aleatórias multidimensionais ou variáveis aleatórias multivariadas, vamos falar agora de distribuição condicional. É importante frisar que no caso de que a gente está tratando de variáveis multidimensionais, mas basicamente a gente pode simplificar o caso visualizável, ou seja, em duas dimensões. Isso aqui é um plot de por exemplo, uma distribuição normal, bivariada, que a gente vai ver mais lá na frente, em que a gente tem duas componentes, uma de x e uma de y, e no caso univariado a gente olhou apenas a componente de x, ou seja, uma distribuição de uma única variável aleatória, que poderia ser no x, no y. Aqui a gente está olhando nas duas componentes, mas que também a gente pode pensar que, de acordo com a projeção que a gente olha, a gente vai estar olhando aqui a distribuição de y, a distribuição de x, e aqui no meio, por exemplo, onde ela está mais concentrada, a massa é onde está mais alto aqui, efetivamente, essa densidade, que, de acordo com a relação entre as variáveis, pode ser mais arredondada aqui no entorno dela, ou pode ser uma elipse. Então, isso tudo é importante e vai entrar nos conceitos que seguem da distribuição conjunta e também nas distribuições condicionais, para exemplificar um caso. Ok? Então, vamos lá. Bom, sobre a função de distribuição condicional, tá? Condicional, já que eu tenho duas variáveis, eu posso condicionar o resultado de uma no resultado da outra. Então, essa é a função da distribuição condicional. Já tínhamos visto lá na linguagem de eventos que P de A dado B é igual a P de A inter B sobre P de B. Aqui vai ter exatamente a mesma coisa. Então, a função de distribuição condicional, definição, é o seguinte: sejam x e y duas variáveis no espaço de probabilidade, B1 e B2, dois subespaços do real, dois subconjuntos dos reais, ou seja, chamados de dois borelianos, em que a probabilidade de y pertencer a um B2 é positiva. Porque a gente vai supor positiva porque ela vai ser o denominador. Então, sempre assume que aquilo que é dado tem probabilidade positiva. Então, definimos a distribuição condicional de x dado y pertence ao B2, dado que y caiu na região B2. Tá? Y pertence à região B2. Pela expressão. Então, probabilidade de x pertencer ao B1, dado que y pertence a B2, nada mais é do que a probabilidade da intersecção, x pertencer a B1 e y pertencer a B2, sobre a probabilidade de y pertencer a B2. É a reescrita do P de A dado B é igual a P de A inter B sobre P de B. Tá? Se a probabilidade de y pertencer a B2 for definida como zero, a gente está supondo aqui é maior que zero. Mas, se quiser generalizar, ter para todos os casos, então se for zero, então nós vamos dizer que a probabilidade de x pertencer a B1, dado que y pertence a B2, é apenas a probabilidade de x pertencer a B1. Ok? Ou seja, o evento que foi dado não dá informação nenhuma. Isso é fruto de uma interpretação maior, que eventos de probabilidade 0 ou evento de probabilidade 1 não ajudam nada na informação que quer passar. Então, ela não ser condicional ou não ser condicional nesses eventos de probabilidade 0 ou 1 não interessa nada. Então, se fosse vazio aqui, ou se fosse ômega, tanto faz. Porque a intersecção com vazio vai dar o próprio vazio.
tá? E a intersecção com ômega dá o próprio conjunto. E aí ficariam exatamente como se não tivesse informação nenhuma. Ok? Bom, essa é a definição de distribuição condicional. Então vamos apresentar a seguir algumas fórmulas úteis para o cálculo com probabilidades condicionais. Iniciamos o condicionamento em uma variável discreta, para depois apresentar a contínua. Seja y uma variável discreta e y é um real, tal que a probabilidade de y ser um valor pequeno qualquer é positiva. Sendo x uma variável aleatória qualquer e b um boreliano, um subconjunto da reta dos reais, então nós temos que a probabilidade de x pertence a b, dado que y igual a yzinho, nada mais é do que a probabilidade de x pertencer a b e y igual a yzinho sobre a probabilidade de y igual a yzinho. Caso particular, obviamente, que com alguma manipulação resulta na expressão a probabilidade de x pertencer a b pode ser escrito como a soma da probabilidade de y igual ao valor de y vezes a probabilidade de x pertencer a b dado y igual a yzinho. Tá? Então, essa expressão já apareceu antes. Então, se eu quero a distribuição marginal, basta eu somar para toda a distribuição conjunta, que isso aqui, na verdade, é a distribuição conjunta. E aí eu fico com a distribuição somando com relação a outra variável. E aí eu tenho a distribuição marginal de x. Então essa é uma versão para variáveis aleatórias da lei de probabilidade total que foi enunciado para eventos, ou seja, conjuntos. E a partir daqui eu posso, daqui eu posso tomar vários subconjuntos e ter função distribuição, por exemplo, eventualmente função densidade. Se eu tiver o x também aqui um valor único. Então, tomando B igual o conjunto menos infinito a x, fechado em x, então, essa minha probabilidade aqui, de x pertence x menor ou igual que x, tá? Que é o B. E y igual ao y, sobre probabilidade de y igual a y, então isso aqui acaba se tornando, veja, eu estou tomando aqui o intervalo de menos infinito a infinito, menos infinito a x, fechado. Então isso que sobra nada mais é do que a função de distribuição de x no ponto x quando y igual a y. Então eu tenho a expressão fechada que é fruto, é caso particular desses casos aqui. Tá? E como consequência, já desse segundo caso, a f grande de x, a função de distribuição marginal de x, eu posso somar para todo valor yzinho da outra variável y, vezes a função de distribuição condicional de x dado y. Ok? Então, só estou reescrevendo o caso que eu tinha anterior e assim obtive a função de distribuição condicional de x dado y ou a função marginal, função de distribuição marginal de x. Em algumas situações é útil escrever a função de distribuição conjunta a partir da condicional. Tá? Então, para a condicional f de xy de x, o que é que eu preciso fazer? Eu posso somar para todo k, onde k é menor que y, porque quando eu estou fazendo k menor que y, eu estou, na verdade, somando aqui para y menor ou igual que y. Então, estou fazendo aqui a componente de distribuição, função de distribuição para y, e aqui de x, que já está escrito efetivamente de x. Então, é uma forma de reescrever efetivamente a função de distribuição
conjunta de xy em função da condicional de x dado y. Ok? Bom, por enquanto, agora as funções de probabilidade e função densidade de probabilidade condicionais. Tá? O condicionamento é muito importante quando a gente tem duas ou mais variáveis sendo trabalhadas ao mesmo tempo. Então, se x também for discreta, a probabilidade condicional pode ser reescrita na notação de função de probabilidade da seguinte forma. Então, a probabilidade de x dado y, tá? Onde x assumindo o valor x, dado que o y fixou no ponto y, nada mais é do que a função probabilidade conjunta, avaliada nos pontos x e y, sobre a condicional de y. Tá? A pura extensãozinha do caso lá de trás, só que agora eu não estou avaliando intervalos, estou avaliando ponto a ponto, porque as duas são discretas, x e y. Tá? E se x e y são variáveis aleatórias contínuas, podemos usar a interpretação acima para definir a densidade condicional de x dado y. Então, f de x dado y, seja a densidade conjunta de x dado y, é escrita como a densidade, aqui a condicional de x dado y, é a relação entre a conjunta e a densidade de y, do condicionador. Ok? E as marginais também, por pura extensão, a função de distribuição condicional nada mais é do que a integral da função densidade condicional. Pura, independente de qual que seja aqui o x dado y, é uma densidade e, portanto, a função de distribuição dessa variável condicional é a integral da sua densidade. Ok? Então, aqui eu estou integrando com relação à componente de x, aqui z dz. Tá? Não foi colocado o x aqui, porque o x já tem aqui. Tá? Esse x é o mesmo x daqui. Eu não posso colocar o mesmo x aqui, o mesmo x aqui, porque esses aqui eles estão variando. Esse aqui é fixo, esse aqui é fixo. Esses aqui estão variando, por isso que foi usada uma outra letra. Como consequência, as seguintes fórmulas também são válidas. Aqui é para condicional, aqui é a conjunta e aqui é a marginal. Tá? Todas são válidas como extensão dos casos acima. E sempre pensando que numa distribuição conjunta, é como se para cada valor de x, essa curva aqui fosse uma distribuição condicional. Essas linhas aqui, ó, fixado o valor de x, ou seja, dado o valor de x, então eu tenho uma distribuição para o valor de x fixado. Distribuição de y, dado o valor de x. Ah, mas aqui tem uma coisa, que na verdade a integral aqui, para cada valor fixado, a integral poderia não dar 1. Na conjunta, não dá. Mas quando a gente divide, aí ela passa a ter área 1. A integral dá 1. É por isso que para cada valor de x aqui, não basta eu olhar a densidade, a linha da densidade conjunta. Eu tenho que dividir para que a integral possa dar 1, e aí sim vira uma função de probabilidade, efetivamente, a função de densidade de probabilidade. Bom, algumas propriedades, só para exemplo, a gente sabe que a função tem que integrar 1, por exemplo. Então, às vezes, a gente quer,
olha, a gente tem o núcleo de uma distribuição, a gente tem o comportamento geral. Ah, mas ela não é uma função densidade porque ela não integra 1. Bom, então eu tenho que saber quanto dá essa integral para poder normalizar ela de forma que ela dê 1. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, vamos obter o valor de k de modo que a função abaixo seja a densidade conjunta de três variáveis aleatórias contínuas x, y e z. Então eu tenho uma densidade com três componentes, está aqui a cara dela, para x no intervalo 0,1, y no intervalo 0,1 e z no intervalo 0 a raiz de 2. Então eu já fixei a região x, y, z, onde ela vai estar definida. A função será positiva, tá? Porque substituindo qualquer valor de x, de y, de z, ela vai estar sempre acima da reta, ou seja, maior ou igual que zero. Já que isso aqui vai dar um ponto na reta, tá? Ou seja, vai ser maior ou igual que zero. Para valer a segunda propriedade da função densidade conjunta, vamos impor que a integral tripla de menos a mais infinito seja 1. Ou seja, na região que ela está definida, seja 1. Então temos que integrar para virar 1. Ah, mas quando eu integro, faço as contas direitinho, vai dar k sobre 6. Ah, mas para isso dar 1, só se k for igual a 6. Eu quero que dê 1, mas eu botei um k justamente que é para eu poder saber qual é o valor de k, de forma que a integral dê 1. Então, se k é igual a 6, aí fica 6 sobre 6 dá 1. Então, segue que k tem que ser 6 para que ela seja uma integral, seja uma densidade efetivamente. Então, aqui eu já sei que eu tenho que colocar 6 para poder chamar ela de uma densidade das componentes tridimensionais x, y, z. A marginal de x pode ser obtida integrando-se com relação às outras duas componentes, y e z, já vimos. Tá? Então, se eu quiser a densidade de x, basta integrar com relação a y e a z. Eu já sei que o k vale 6, então é só resolver essa integral e vai dar 2x para x no intervalo 0,1. É sempre bom ressaltar e, em geral, usar a notação apropriada. Tá? Então, pela conjunta, sabemos que x tem valores apenas no intervalo 0,1 e, portanto, eu posso reescrever a f de x desse jeito. 2x vezes o indicador de x no intervalo 0,1. Então, para x no intervalo 0,1, ela vale 2x, é uma reta. Tá? E para x fora do intervalo 0,1, ela vale 0. Então, aí eu tenho uma função densidade de x. Nesse caso, a gente adianta que ela tem distribuição beta com parâmetros 2 e 1. Bom, continuando no exemplo da mesclagem de duas variáveis, uma discreta x, a outra contínua y. Então, a variável x e y tem distribuição mista, dado por isso daqui. Então, eu posso obter a função densidade de x de y, fixado que o x é igual a 2. Então, eu estou naquele caso que eu fixei um ponto de x e eu quero que ela vire, o que sobra vire uma densidade. Então, é só pegar a função conjunta e dividir pela probabilidade de x ser igual a 2, que é para a área poder dar 1, a integral poder dar 1. Então, fazendo y, eu já tenho a f de 2y, x igual a 2, no ponto y, que vai ficar 2 menos 1, 1. Então, dá isso daqui sobre 3, dividido pela probabilidade de x igual a 2, que a gente já viu que é 1/3, e aí dá 2y para y no intervalo 0,1. Então, a mesma coisa, a gente pode fazer o contrário, aqui a f de y dado x, eu posso obter a f de x dado y, e também posso, através da densidade, obter a função de distribuição. Tá? Puras contínuas, com isso, efetivamente, construir todas as condicionais,
densidade condicional, função distribuição condicional. Percebo que aqui a f de y ela é uma densidade, efetivamente. Tanto que aqui o y está no intervalo 0, 1. Tá? Aqui, eventualmente, eu poderia usar a função p. Tá? Mas como está contínua, então a gente está usando uma mesma letra f para representar tanto x como y. Tá? Só questão para deixar clara a notação. Não precisa criar duas letras diferentes. E aqui, fazendo todas as contas, aqui para y no intervalo 0, 1, então a gente pode reescrever a função de distribuição de y, dado, fixado que x igual a 2, então ela vai ser 0 para y menor que 0, vai ser 1 para y maior que 1, já que ela varia só no intervalo, e vai ser essa y ao quadrado, tá? Parábola, entre quando y estiver no intervalo 0, 1. Tá? E a mesma coisa pode ser feito para o caso em que x, eu quero obter a função de distribuição da componente x, dado que o y é igual a meio. Ok. Outro exemplo, as variáveis x e y têm distribuição dada por f de x, y igual a x mais y. Então, de novo, duas componentes apenas. Nesse caso, as duas são contínuas. E tem que ter um cuidado especial quando a gente tem as duas contínuas, para que a gente integre, a gente some sempre, no caso integrar sempre na região apropriada. Vamos obter a densidade condicional de y, da f de x dado y. Inicialmente calculamos a marginal. Se eu quero obter a densidade, então eu tenho que trabalhar logo a f de y, já que é contínua. Então, ela vai ser a integral de 0 a 1 da função densidade conjunta dx, que vai dar isso daqui. Tá? Lembrando que eu estou integrando com relação a x, então o y está fixado. Esse y é uma constante, está fixado. Só o que está variando aqui é o x. Tá? Então é como se o y fosse um valor qualquer, 2, 3, 4, então, e assim vai. Nesse caso, sempre no intervalo 0, 1. Então, para qualquer y fixado, tá? A função densidade condicional é sempre a conjunta dividida pela marginal. E a conjunta eu já tenho aqui, e a marginal eu já tenho aqui. Então aqui eu tenho a condicional de x fixado o valor de y. Tá? Bom, se eu quiser agora integrar com relação a x e y, ou seja, obter a função de distribuição propriamente, aí eu vou chegar nesse valor aqui. Tá? Isso é a função de distribuição de x, tá? Fixado o valor de y. A função de distribuição conjunta pode ser obtida a partir da condicional. Bom, isso aí é uma expressão que já apareceu anteriormente. Quando a gente quer a conjunta, mas a gente tem a condicional, a gente sabe que a condicional efetivamente dá informação sobre a conjunta. Então é só fazer isso, integral. Se a gente está condicionando, a gente vai usar a densidade de z, tá? Então tem que condicionar em z. E portanto é f de x dado y para todo valor de x, e estou varrendo aqui com relação aos possíveis valores de y. Tá? Valores, no caso esses valores de z estão varrendo de menos infinito até um valor de y fixado. Aí é só fazer as continhas que dá isso daí. Tá? Bom, isso é bastante coisa, então é bom trabalhar bem esse material de condicionamento, obtenção
de distribuição condicional, marginal, tudo isso poderia ser estendido muito mais ainda, mas vai ser coisa que a gente vai ver mais lá na frente. E quando a gente tem duas ou mais variáveis, é sempre importante a gente tratar de independência. Independência entre duas, independência par a par ou independência todas conjuntamente. Então, no caso de duas variáveis, fica sempre tudo mais simples. Então, independência entre variáveis. Vamos começar com duas. Duas variáveis aleatórias x e y, definidas no mesmo espaço amostral, são independentes se a informação sobre uma delas não altera a probabilidade de ocorrência de outra. Isto é, para qualquer par de borelianos, ou seja, de subconjunto da reta, a probabilidade de x pertencer a um conjunto B1, dado que y pertence ao conjunto B2, é simplesmente a probabilidade de x pertencer a B1. Ou seja, o y não está dando informação nenhuma mesmo. Então, quer dizer que x e y são independentes. Isso está muito próximo daquela definição quando o evento y teria probabilidade 0, está muito parecido com o que está lá, ou 1, que eu falei. É por isso que, na verdade, disse que eventos de probabilidade 0 ou 1 são independentes de qualquer outro evento, inclusive deles mesmos. Bom, uma definição alternativa equivalente é x e y são independentes se e somente se, é bom ressaltar isso, se e somente se, para todo par de borelianos B1 e B2, a probabilidade de x pertencer ao B1 e y pertencer a B2 pode ser escrito como a probabilidade de x pertencer a B1 vezes a probabilidade de y pertencer a B2. Então, se isso implicar nisso, tá? Que é o se, e se isso implicar nisso, que é somente se, então existe a equivalência e, portanto, eles são independentes. Tá? É muito comum, mas é sempre bom ressaltar que existe uma simbologia, que é o se somente se, ou seja, são equivalentes. Então, quando tiver escrito essa seta com pontas duplas, significa se somente se. Então, função de distribuição, x e y são independentes, se somente se a f de xy, função de distribuição de xy, puder ser escrita como produto das funções de distribuição de x e y isoladamente. Tá? Caso discreto, x e y independentes, tá? Equivalente a dizer que a distribuição, a função de probabilidade pode ser escrita como produto das funções de probabilidade. Isso para qualquer par, ou seja, para todos os pares, seja discreto, seja contínuo, ou seja, no R2. Então, dizer que é independente é dizer que vale para todos os pares XY. Se tiver um parzinho em que não vale, então não dá para dizer que eles são independentes. Tá? E no caso contínuo, x e y independentes, se e somente se a função densidade conjunta puder ser escrita como produto das densidades marginais, para todo x e y pertencente aos reais. Tem um asterisco aqui, que é um caso que diz que se para um conjunto finito de pontos, isso não ocorrer, isso não quebra a independência. É que no caso contínuo, se você fizer uma integral, mas tirar alguns pontos, a integral vai dar a mesma, exatamente na mesma. Você não pode tirar um intervalo, mas se tirar uns pontos isolados, a integral vai dar na mesma. Então, se você for estudar esse caso, que é uma integral, então tirar alguns pontos x e y não vai fazer a menor diferença, a integral vai dar na mesma. Então, para unificação, aqui ela pode falhar em alguns pontos e isso não vai quebrar a independência das variáveis.
Bom, isso aqui foi olhado para duas variáveis apenas. E se eu quiser generalizar? Em geral, dizemos que as variáveis x1, x2, xn, definidas em um mesmo espaço de probabilidade, são independentes ou são conjuntamente independentes se para todo boreliano da reta, qualquer que seja o subconjunto, para qualquer que seja a variável, então a probabilidade x1 pertencer a um boreliano, B1, subconjunto da reta. x2 pertencer a um B2, xn pertencer a um Bn, pode ser escrita como produto das marginais. Então, se isso for verdade, essa equivalência, então eles são considerados independentes ou mais ainda conjuntamente independentes. Exemplo: com base no resultado do posto de saúde do bairro, estabeleceu-se a função de probabilidade conjunta entre os números diários de crianças atendidas com alergia, que vai ser o X, e atendidas com pneumonia, que vai ser o Y. Tá? Então eu tenho duas variáveis, atendimentos com alergia e atendimentos com pneumonia. Eu pergunto, será que esses atendimentos são independentes? Então, na tabela abaixo, apresentamos a conjunta e as marginais para essas variáveis. Então, olhei o número de atendimentos com alergia, ou foram 0, 1, 2 e 3. E pneumonia 0, 1 ou 2. Foi o que apareceu na minha amostra. E quantas vezes, qual foi a proporção de vezes que teve 0 de alergia e 0 pneumonia? 1 sobre 16. Ou 0 de alergia e 1 pneumonia. 1 sobre 16 também. E assim vai. Então, montamos essa tabela. E a pergunta é, essas variáveis, esses atendimentos, são independentes? Bom, para a gente mostrar que são independentes, teria que efetivamente verificar se vale para todos os pontos, tá? Já que é o caso discreto. Mas se a gente já achar um ponto que não valha essa definição, então eles não são independentes. Então, se as variáveis fossem independentes, o produto das marginais daria a função de probabilidade conjunta. Entretanto, isso para todos os pontos. Isso não ocorre sempre, pois a probabilidade de x1 igual a x1 e y de x igual a x1 e y igual a 2. Tá? Sempre onde tem zero, você vai lá. Isso é zero. Mas isso é diferente da probabilidade de x igual a 1. Tá? X igual a 1, que é 1 quarto. E y igual a 2, que é 5/16. Então o resultado de um lado dá 0 e do outro dá 5/64. Portanto, não dá para garantir que elas são independentes. Ou seja, elas não são independentes. Basta um par, logo elas não são independentes. Ok? Na prática, a gente pode até permitir pequenas variações. Aqui a gente está olhando assim, a definição propriamente. Na prática, a gente teria valores observados e teria os valores teóricos, que seriam esse daqui, sob a suposição de independência. E a gente ia construir um pareamento deles, um a um, e a verificar o quanto essas diferenças são grandes, construir uma estatística, que a gente chama de Q quadrado, e a partir daí definir, através desse valor dessa outra distribuição chamada Q quadrado, se essas pequenas variações são altas ou são baixas. Se são altas, quer dizer que elas não são independentes. Se são baixas, quer dizer que elas podem ser consideradas independentes e aquelas pequenas variações são devidas à amostra. Tá? Mas por enquanto a gente está olhando apenas o caso teórico. E aqui a gente pode, condicionado à ocorrência ou não dos casos de pneumonia, pergunta é como se comporta o número de crianças com crianças alérgicas. E aí a gente obtém, dado o X,
para cada x, como é que fica o valor condicionado a y. Teve, ou seja, y maior que zero, y é o número de pneumonia, teve pneumonia ou não teve pneumonia. E a gente obtém as distribuições condicionais a partir dessa distribuição aqui. Então, aí a gente tem a distribuição de atendimento com alergia, dado que a gente sabe se está tendo pneumonia ou não. Tá? Bem informativo. Um outro exemplo, a função densidade conjunta de xy é dada por f de xy igual a 1 sobre 2x, x no intervalo 0,2 e y variando no intervalo 0x. Percebo que a variação de y está no intervalo 0x, então tem que ter muito cuidado com essa região de integração. As marginais são calculadas através de integração. Então, a f de x, avaliada no ponto x, eu tenho que varrer para os valores de y. Tem que varrer para os valores de y. Ah, mas o y varia no intervalo 0x. Então, de 0 até x, 1 sobre 2x dy. Resolvendo essa integral, deu meio. X no intervalo 0,2. Tá? Percebo que o x no intervalo 0,2 aqui. Ele já está fixado antes. Cuidado grande aqui. Agora, eu vou obter a densidade marginal de y. E qual a variação de y? Olha, y está no intervalo de 0 a x. Tá? Então, o y está sempre menor ou igual que x. O y é menor ou igual que x, ou seja, é equivalente a dizer que x está maior ou igual que y. Então, se eu vou varrer de x, então aqui o meu limite inferior é y, porque eu sei que o x é maior ou igual que y. Então, esse cuidado tem que ter, senão a conta sai errada. E o máximo que x assume também é 2. Então, essa região cortou aqui, mas é y. E aí é só integrar aqui, então vai ficar 1 sobre 2 log de 2 menos log de y. Para y no intervalo 0,2. Percebo que isso aqui é a densidade marginal de y. Então, ela não pode depender de x, só pode depender de y. Tá? A densidade conjunta não é o produto das marginais. Logo, x e y não são independentes. Tá? Isso é bom sempre conferir. E aqui, muito cuidado com a variação, porque o y varia de acordo com o x. O que já caracteriza que, de fato, elas não são independentes. Bom, de forma geral, a gente tem distribuições conhecidas multidimensionais. A principal delas, discreta, é um modelo multinomial. Tá? E no caso binomial, a gente tem números de sucessos em N ensaios de Bernoulli, por exemplo, mas tem duas características, sucesso ou fracasso para cada resultado. E se não fosse isso? Então, considere um experimento com N possíveis resultados. Tá? Por exemplo, o lançamento de um dado tem 6 possíveis resultados. Cada um com probabilidade P1, P2 até Pm. Então, no caso do dado, M igual a 6, respectivamente com todos os PIs maiores ou iguais a 0. Tá? E a soma dos PIs dá 1. No caso de dados, todas as probabilidades, todos os PIs são 1/6 e a soma de 1/6 6 vezes para todos os resultados vai dar 1. Agora repetimos o lançamento do dado N vezes. N vezes. E repetimos de forma independente, ou seja, lançamos o dado N vezes e observamos as variáveis número de vezes que ocorreu a face 1, número de vezes que ocorreu a face 2, número de vezes que ocorreu até a face 6, no caso. De forma geral, as M possíveis resultados, ou M categorias,
correspondendo ao número de ocorrências de cada um dos possíveis resultados dessas repetições. N repetições. Então, o vetor aleatório x1, x2 a xm segue o modelo multinomial com função de probabilidade conjunta dada por isso daqui, que é uma extensão do caso binomial. Binomial só tinha 2 e aqui eu tenho m possíveis resultados. Então, se eu olhar aqui para m igual a 2, eu caio justamente no caso binomial, tá? Que seria n fatorial, k1 fatorial, o k2 seria n menos k1 fatorial, tá? P1 elevado a P2 e o P2 seria 1 menos P1 elevado ao K2, que a gente já sabe que é N menos K1. Então, aqui é uma extensão. Obviamente, a soma dos P's tem que dar 1. E a soma das ocorrências, número de frequências da face 1, da face 2, até em diante, tem que dar N, porque foram N lançamentos. Tá? Então, a soma dos K's tem que dar N. Que é o exemplo que está aqui embaixo. Para 10 lançamentos independentes de um dado equilibrado, seja xi o número de ocorrências da face i variando de 1 a 6. O vetor aleatório x1, x2 a x6 segue o modelo multinomial com parâmetro pi igual a 1 sexto, e assim a probabilidade de eu ter k1 da face 1, k2 da face 2, até k6 da face 6, qualquer que seja a combinação aí, vai ser dado por esse, já que foram 10 lançamentos, 10 fatorial, e aqui se eu quero 3 da face 1, 4 da face 2, por exemplo, aqui seria 3 fatorial, 4 fatorial, e assim por diante. Lembrando que a soma desses componentes tem que dar 10, que foi o número de lançamentos realizados. Ok? Bom, no caso contínuo, só para exemplificar, porque existe um monte de outras distribuições multivariadas. No caso contínuo, a mais famosa é a normal bivariada. Já vimos a normal univariada. E no caso da normal bivariada, ou seja, eu tenho par x1 e x2, dizemos que o vetor aleatório x1, x2 segue o modelo normal bivariado se sua função densidade é dado por essa expressão. 1 sobre 2π, sigma 1, sigma 2, 1 sobre a raiz de 1 menos ρ ao quadrado e exponencial de tudo isso. Tá? Então essa é a função densidade da normal bivariada, onde o x1 e x2 variam na reta toda, ou seja, de menos infinito a infinito. Esses parâmetros que tem aqui, μ1, sigma 1, μ2, sigma 2, que a gente vai chamar, já são conhecidos como as médias da componente 1, x1, média da componente 2, x2, desvio padrão da componente 1, x1, desvio padrão da componente 2, tá? Que é o x2. E o ρ é uma medida que varia no intervalo de menos 1 a 1. Então, satisfazem essas propriedades aqui. Tá? Lembrando que desvio padrão é sempre positivo. Tá? Sempre positivo. Tanto sigma 1 como sigma 2. Essa expressão aqui ela pode ser generalizada para um número qualquer de dimensões. Ela fica grande assim para um número para 2 dimensões, mas ela pode aparentemente ser simplificada. Mas em linguagem matricial, que pode complicar um pouco. Então, de forma geral, a distribuição normal n-dimensional, tá? Aqui são só duas, se for n-dimensional, seja x o vetor n-dimensional, uma variável aleatória contínua, tomando todos os valores no espaço euclidiano de dimensão n. Diremos que x tem uma distribuição normal n-dimensional, ou n-variada, multivariada, se sua FDP conjunta for dada pela seguinte expressão.
1 sobre 2π, determinante da matriz de covariâncias, tudo elevado a n sobre 2, tá? Vezes exponencial de menos meio, aqui o x é um vetor, x menos μ, o μ é um vetor também, tá? É um vetor coluna, por isso eu tomo a linha significa o transposto, vezes a inversa da matriz sigma, matriz de variâncias covariâncias, vezes o x menos μ. Então, isso acaba sendo um vetor linha, vezes uma matriz quadrada, vezes um vetor coluna. Então, isso aqui dá um resultado 1 por 1, ou seja, um escalar. Isso aqui dá um escalar. E, obviamente, o determinante é um escalar, tudo é um escalar agora. Aqui. Então, fica um valor numérico escalar. Então, onde eu tenho aqui o vetor de médias e a matriz de variâncias covariâncias tem essa forma aqui, uma matriz quadrada, onde na diagonal nós temos as variâncias. Na diagonal nós temos as variâncias, aqui a variância da componente 1, a variância ao quadrado do desvio padrão, por isso chamada de variâncias covariâncias, às vezes só matriz de covariâncias, porque a variância é um caso particular da covariância. A variância de x2, a variância de x3 até a variância de xn. E aqui uma medida que a gente vai chamar de covariância entre x1 e x2, covariância entre x1 e x3 e assim por diante até covariância entre x1 e xn. Então essa é uma matriz, no caso n por n, positiva definida. E a covariância entre xi e xj, entre cada par, é um ρ e j, no caso vai ser apenas um ρi, vezes o produto dos desvios padrão. Ainda, essa notação representa o determinante de sigma, e sigma menos 1 é a inversa de sigma. Tá? Então isso é a notação no caso n-dimensional. Exemplo π, 3.14. O vetor xy segue o modelo normal bivariado com parâmetros de médias iguais a 1, tanto de x como de y, desvios padrões iguais a 1, tá? Ou seja, equivalente a variância iguais a 1, tanto de x como de y, e o ρ igual a meio, que vamos começar a chamar logo de correlação entre x e y. Correlação linear entre x e y. Então, sua densidade conjunta é dada por. Então, aqui, substituindo esses valores aqui, nós vamos ter essa cara da função densidade de x e y. Tá? E aí, para obtermos a marginal de x, a gente tem que se livrar de y, ou seja, integrar com relação a y. Então, aqui a gente pode integrar com relação a y, e aqui tem que fazer umas contazinhas. Sempre lembrando que aqui eu estou varrendo com relação a y, então o que tiver x é fixo. O que tiver x é fixo. E então se é fixo, é constante, pode sair da integral, porque é fixo. Então é isso que está sendo feito aqui. Tá? E sempre vale lembrar que quando a gente faz esse tipo de conta, muitas vezes a gente precisa completar os quadrados. Ou seja, eu quero escrever de uma forma y menos alguma coisa aqui, mas tem o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então muitas vezes a gente tem que completar o quadrado, soma e subtrai o mesmo termo, e o que sobra a gente joga para fora, como foi esse caso aqui. E o que é útil a gente deixa aqui para ficar o quadrado. E a gente faz isso para que a integral que sobra possa integrar um valor fixado. Por exemplo, 1, um valor conhecido.
Então, é uma forma de resolver integral é transformar numa integral conhecida já. E aí não precisa mais resolver. Eu sei que a integral dá um certo valor, então eu complemento os termos dentro para que fique naquela integral que a gente conhece e depois pronto, eu já sei o valor. Tá? E quando faz isso, então sobra esse termo aqui, que é, na verdade, uma normal também, normal com média 0 e desvio padrão 1, que a notação a gente usa assim. Normal com média 0, aqui normalmente a gente chama da variância 1. Nesse caso, tanto faz, x vai ser normal 0,1 e y vai ser normal 0,1 também. Tá? Ok? Uhum. Eu acho que aqui tem um erro, isso daqui é 0, tá? Aqui seria 0, em vez de 1. Tá? Precisa corrigir. X e y não são independentes. Nesse caso, o ρ, que é uma medida que mede a independência, é diferente de 0. Mas para isso, precisa fazer umas outras contas. Mas quando ρ igual a 0, a gente pode separar a densidade conjunta como o produto das duas marginais. E nesse caso, o ρ é diferente de 0, a gente não vai poder fazer isso e, portanto, elas não são independentes porque eu não posso separar a conjunta como as duas marginais. Ok? Então era isso que tínhamos para falar nessa segunda parte. E ainda tem muito a acrescentar, mas vamos tentar mudar um pouquinho e olhar do ponto de vista computacional como a gente pode visualizar algumas dessas distribuições, verificar quais os comandos, principais comandos no R que a gente pode usar no caso de estarmos trabalhando com vetores aleatórios. Então, essa será a tarefa da próxima etapa. Obrigado e até a próxima.